para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, tudo bem? Olha, finalmente a academia divulgou a lista de indicados ao Oscar desse ano. E eu tomei a liberdade de fazer um estudo aí de todas as categorias e trazer os fatos mais interessantes e mais curiosos dessa lista. Começando, é claro, pela questão da representatividade feminina dentro da indústria do cinema. Esse que é um tema que está bastante falado esse ano e que já se esperava iria se refletir na lista da academia. Será que se refletiu mesmo? Pois é. De todos os indicados em todas as categorias, nós tivemos um recorde de 50 mulheres indicadas, também distribuídas entre todas as categorias. Esse número iguala ao recorde de 2015, quando a gente também tinha 50 mulheres indicadas em todas as categorias. Claro que duas dessas categorias certamente terão 5 indicadas, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, fazendo com que o número de mulheres que competem contra homens tenha sido de 40, o que dá mais ou menos aí uma proporção um pouquinho abaixo de 25% e que se mantém aí ao longo dos últimos 10 anos. A gente já sabe que esse é um processo longo e gradual, mas espera-se que com essas questões todas que estão sendo discutidas aí nos últimos meses em Hollywood, venham a se aplicar de forma prática para os anos que estão por vir. Algumas outras características importantes ainda envolvendo aí a questão feminina são Rachel Morrison, diretora de fotografia do filme Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, e que por sinal é muito bom, hein? Eu recomendo que você assista esse filme, foi a primeira mulher indicada na categoria de melhor fotografia em toda a história da academia. Ainda que seja um feito histórico, talvez seja difícil que a gente veja ela levando o prêmio para casa, porque nessa mesma categoria a gente tem Roger Deakins, de Blade Runner 2049, competindo pela 14ª vez, e ele nunca venceu uma estatueta. A primeira indicação dele data lá atrás, de 1994, quando ele foi indicado pelo filme Um Sonho de Liberdade. Falando ainda da questão feminina, nós temos Greta Gerwig, que se tornou a 5ª mulher na história a ser indicada na categoria de melhor direção. Lembrando que apenas uma mulher já venceu nessa categoria no passado e foi Kathryn Bigelow em 2009 pelo filme Guerra ao Terror. E falando inclusive dessa categoria de melhor direção, se a questão é representatividade, nada pode ser falado sobre a academia nesse ano pelo menos. Dos 5 indicados nessa categoria, a gente tem, além de Greta Gerwig, uma mulher, também Jordan Peele, o 5º diretor negro a ser indicado na história nessa categoria e que pode se tornar o primeiro vencedor se realmente levar a estatueta para casa, e ainda Guillermo del Toro, que é latino, mexicano, que também é considerado uma minoria étnica dentro da sociedade norte-americana. Fora eles, a gente ainda tem Christopher Nolan, pelo filme Dunkirk, e Paul Thomas Anderson pelo filme Trama Fantasma. Filme esse, inclusive, que como eu esperava, acabou tendo bastante apoio da academia e conquistou indicações muito importantes, inclusive na categoria de melhor filme, o que muita gente não acreditava que pudesse acontecer. Mas passando agora para as categorias de melhor atuação, Meryl Streep, que dispensa comentários, conseguiu ampliar ainda mais a sua dianteira no recorde de atriz mais indicada de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, nós temos empatados em segundo lugar Jack Nicholson e Katharine Hepburn, cada um com 12 indicações na carreira. É bom salientar, no entanto, que Meryl Streep tem 3 vitórias ao longo da história e Katharine Hepburn tem 4, uma a mais do que Streep. Algo que ela poderia superar esse ano pelo seu papel em The Post, A Guerra Secreta, mas que eu acho que é quase impossível tendo em vista a forte concorrência de Frances McDormand e até mesmo Sally Hawkins. Ainda nas categorias de atuação, é bom salientar que Daniel Day-Lewis, que disse que vai se aposentar, está indicado mais uma vez ao Oscar e poderia vencer uma 4ª estatueta, se igualando a Katharine Hepburn pelo filme Trama Fantasma. Ainda que eu também ache difícil, já que Gary Oldman parece a escolha mais acertada nas bolsas de apostas. Denzel Washington, de forma até surpreendente, conquistou a sua 8ª indicação na carreira, se tornando o ator negro com o maior número de indicações na história. Ele já venceu 2 vezes, em 1989 por Tempo de Glória e em 2001 por Dia de Treinamento.
e vem mais uma vez aí com bastante prestígio na academia. Ainda nas categorias de atuação, a gente tem Christopher Plummer como o indicado mais idoso de todos os tempos, aos seus 88 anos. Lembrando que Plummer já tem também o recorde de vencedor mais idoso de todos os tempos, quando venceu em 2010 pelo filme Toda Forma de Amor, na época com 82 anos de idade. E Mary J. Blige, indicada na categoria de atriz coadjuvante, se tornou a única pessoa a ser indicada no mesmo ano nas categorias de melhor canção e melhor atuação. Pensando ainda nessas questões de gênero, nós temos aí o primeiro diretor trans indicado na história do Oscar, pelo documentário Strong Island, Jens Ford, e que, se vencer, pode fazer história nesse sentido. Um outro fato curioso é a indicação do ex-jogador de basquete Kobe Bryant na categoria Melhor Curta de Animação. Ele escreveu e foi também o narrador de Dear Basketball, numa rara aparição de personalidades do esporte no cinema. Normalmente, quando isso acontece, é na frente das câmeras mesmo. Agora, em termos de recorde de indicações, ninguém supera John Williams, que, pela trilha sonora de Star Wars, O Último Jedi, conquistou a 51ª indicação de toda a sua carreira. Com isso, ele se torna a pessoa viva mais indicada de todos os tempos e só perde na história para o Walt Disney, que ao longo de sua carreira conseguiu 59 indicações. É bom lembrar, no entanto, que ele já venceu em 5 oportunidades, ainda que a última vez já faça algum tempinho. Ele foi premiado pela trilha sonora do filme A Lista de Schindler em 1993. E os fãs aí dos filmes baseados em super-heróis têm mais do que motivos para comemorar. Ainda que Mulher Maravilha, que era um filme considerado aí muito forte pelos fãs, não tenha entrado em nenhuma categoria, Logan foi indicado para melhor roteiro adaptado e se tornou assim o primeiro filme baseado em super-herói da história a conseguir uma indicação. Vale lembrar que não se trata do primeiro filme baseado em história em quadrinho, e sim o primeiro filme de super-herói a conseguir esse feito, que é bastante notável e deixou com certeza todos os fãs dos filmes de super-herói muito felizes. Steven Spielberg não foi indicado na categoria de melhor direção, mas nem por isso deixa de ter motivos para comemorar. Ele se tornou, com a indicação do filme The Post, A Guerra Secreta, ao Oscar de melhor filme, o segundo diretor da história com o maior número de filmes de sua filmografia indicados na categoria principal. Na frente dele, apenas William Wyler, que teve 13 filmes indicados de sua filmografia ao longo da carreira, e entre eles o multivencedor Ben-Hur, em 1959. Agora, a produção que arrebentou mesmo a boca do balão nessas indicações foi A Forma da Água, dirigido pelo Guillermo del Toro. Nada menos do que 13 categorias lembraram da obra, o que coloca A Forma da Água numa seleta lista de 10 produções ao longo de 90 anos de Oscar a conseguirem esse número de indicações numa única edição. Será que ele vem com força para conquistar o prêmio principal da noite? Isso era muito verdade aí até algumas décadas atrás. Hoje em dia a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado antes de cravar. He doesn't know how I am incomplete. Bom, e com isso a gente encerra esse vídeo de curiosidades sobre as indicações ao Oscar desse ano. Deixe aqui embaixo suas perguntas, suas dúvidas, suas considerações, suas impressões mesmo sobre os indicados ao Oscar desse ano. Vou ter o maior prazer em responder cada uma das suas mensagens. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. A gente segue avaliando o conjunto de indicações desse ano e fazendo análise de cada um dos filmes indicados na categoria principal. Eu te espero aqui!